Olá pessoal, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Esse vídeo é uma continuação, estou continuando com o vídeo 143 a respeito do arrebatamento, antes ou depois da tribulação. Então, quero dar seguimento, continuar falando porque eu entendo que é um assunto de suma importância. E terminei lá e é interessante que você assista e depois você assiste esse daqui porque é um segmento, tá bom? Então, como eu estava falando, que em Mateus 24, versos 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A palavra por si, o que é necessário é meditar, é prestar atenção no que estamos lendo, no que estamos ouvindo. Porque por si só, a palavra já mostra o cenário. Porque, como eu li, acabei de falar aqui, ó. E todas as nações da terra se lamentarão. Esse tipo de palavras tem que chocar, para então depois ser a causa da libertação de muitas pessoas. Porque a palavra aqui não é, e muitos se exultarão, alegrarão, é lamentarão. As nações se lamentarão, porque está contextualizada em tudo que foi dito no primeiro vídeo. As pessoas, elas precisam serem libertas, como disse lá em Daniel 12. Muitos acordarão do pó da terra, os que morreram em Cristo acordarão para a vida eterna, e os que morreram, os que não morreram, né, em Cristo, para o desprezo eterno. Então, as nações se lamentarão, e faz todo sentido no que vemos, no que testemunhamos. As pessoas, elas estão como nos tempos no que se refere o tempo de Noé, que bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, elas estão dispersas, estão voltadas para a sua vida, o seu dia a dia. E não correndo atrás de maiores conhecimentos, porque temos tempo para isso, o Senhor tem nos dado tempo para isso. A misericórdia dele está aí, manifestada toda manhã, por causa que ele quer alcançar muitos. O Senhor, ele é perfeito em tudo que faz, ele conhece as necessidades, as dificuldades, as limitações de muita gente. Então ele vai trabalhando na humanidade para facilitar o conhecimento a esses que têm a dificuldade, para que o conhecimento vá até essas pessoas, porque essa é a condição, até que o evangelho seja propagado em todas as nações. Quer dizer que vai ser recebido, vai transformar a vida de todos, vai transformar a vida dos eleitos, vai transformar a vida dos que o Senhor tem propósito, dos que o Senhor já chamou, já predestinou. Existem essas pessoas que precisam ser alcançadas. Infelizmente não será toda a humanidade, porque já faz 2000 anos que ocorreu o maior acontecimento, o acontecimento mais extraordinário
que foi o Filho revelado na terra e nos trazendo palavras de vida, para que saiamos dessa condição de Adão, adâmica, a condição de queda pela fé, sendo então alcançados e transformados pelo Evangelho, que é o poder do Senhor. Então passamos a ser nova criação no Cristo. Ou seja, a terra fértil, o coração preparado, a mente sã, que recebe esse conhecimento, é constrangido e é transformado. Existe já um número determinado diante do Todo-Poderoso? Creio que sim. Nós não conhecemos e não vamos ter esse controle jamais, porque é Ele que conhece. Cabe a nós, que já fomos alcançados pelas palavras de vida, propagar até o dia que se chama hoje, ou melhor, no dia que se chama hoje. Então aqui, quando fala que as nações se lamentarão, dá para ter uma noção da gravidade. E tem um outro detalhe também. Peraí. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. A questão dos eleitos. Os anjos dos quatro ventos da terra, dos quatro cantos da terra, reunirá os eleitos, ou seja, existe um povo. E tudo isso será feito por causa deste povo, né? Então, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai entender por que eu fico aqui batendo na mesma tecla. Palavras como essas, acredito que não são exploradas, pelo menos não na boca daqueles que têm muita visibilidade, usando aí os meios de comunicação. Já frequentei muitos anos templos religiosos, não via exposição dessa palavra e outras no que se refere ao arrebatamento. Aqui é depois da tribulação, está muito claro, imediatamente depois daqueles dias. Então, quando fala que a lua e o sol não dará a sua luz, é tremenda escuridão na terra. Não é algo assim muito extenso, muito longo, é algo muito rápido. Mas como eu queria colocar e não deu tempo, imagine aí uma pessoa que não foi liberta, porque de contratempo, essa questão dos eleitos, o Senhor tem um número determinado dos eleitos? Tem. Mas isso não significa, eu já coloquei vídeos aí, só os eleitos serão salvos? Não significa que só os eleitos serão salvos. Muitos são alcançados pela misericórdia. Se me lembro bem, tem uma passagem de uma mulher que fala para o Senhor a respeito, né, ele chega a dizer a essa mulher que não é lícito dar comida dos filhos para... deixa eu ver se eu me lembro bem aqui, peraí. Para os cachorrinhos. É uma palavra assim muito forte, né? Para os cachorrinhos. Não é lícito dar comida dos filhos para os cachorrinhos. Mas aí ela diz que os cachorrinhos também se alimentavam das migalhas que caíam da mesa do seu senhor. Então, ali impacta, né, diante do Salvador, a fé, que é o que ele quer. Porque a própria palavra diz que o céu o reino é conquistado à força, e há muitos que se apoderam dele. Então, são palavras que identificam que não só é os eleitos já são predestinados, seja por chicotes,
seja por surras, como que seja, mas eles vão ter que entrar na rede, vai ter que se enquadrar para serem qualificados de acordo. Porém, existe aí o número de pessoas que serão alcançados pela misericórdia, pela persistência. Porque o Senhor viu fé, e não é uma fé rasa, uma fé de alguém que persevera em querer entender o Mestre, em querer entender a palavra, em querer entender o propósito do Criador, e essas pessoas alcançam. Só o Criador sabe o número desses, e eu espero de coração que seja gigantesco, porque o ser humano, embora todos nós nascemos numa condição de queda por conta da desobediência de Adão e Eva, mas a oportunidade para a vida, para a transformação foi dado a todos. Veja o que diz João 3, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a oportunidade para esse acesso é para todos que obtiverem, que tiverem conhecimento da palavra de vida do Senhor, que é a mesma árvore do jardim do Éden, que é o conhecimento sadio, conhecimento para uma vida espiritual, alicerçada no que foi feita por nós, que é o Filho. Quero aqui recomendar também, eu não salvei, não copiei, mas pode ser que eu busque ou não, mas pesquise aí. É um filme, são 3 horas e 42 minutos de duração, mas são 3 horas e 42 minutos de investimento na sabedoria, no sucesso da vida espiritual. Lá o título está escrito O Rei, a vida do rei, a vida do rei. É maravilhoso, um filme assim, tipo documentário, maravilhoso. Depois eu vou ver se eu pego o link, mas pesquisa. Você vê que a gente tem que ganhar tempo, parar com essa coisa de que é algo que dura mais de 30 minutos, então não tô afim, não tenho tempo. Busque o reino é conquistado à força, e você passará a ter toda simpatia, alegria para documentários, para filmes, para vídeos de irmãos que são de fato espirituais, que dura o tempo que for, porque você vai estar se nutrindo. Precisamos disso, já estamos nessas dores. E tem uma passagem que eu quero também ler, para dar uma ênfase maior em relação ao arrebatamento. Vocês verem como que os próprios que professam fé podem estar correndo riscos. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que o povo seja firmes na fé pelo conhecimento apropriado da palavra dele. Que é meditar, que é buscar ler, buscar compreender, buscar tempo, buscar vontade de estar entendendo a palavra do Senhor. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar a respeito do homem do pecado. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane. De modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus,
proclamando que ele mesmo é Deus. Também está bem explicadinho. E aí exige que você, com um olhar mais clínico, observe as lideranças, em especial aqueles que carregam multidões com elas. E entenda essa questão da nova ordem mundial, dos estreitamentos que o mundo está caminhando, as evoluções que obriga que todos estejam qualificados. É preciso que você tenha um olhar clínico para entender quem é esse que está aqui caracterizado como um poder, um homem, o opositor, se opõe tudo que é contra Deus. Mas como é que você vai identificar? Porque geralmente as pessoas estão tão mergulhadas nessa apostasia, em mentiras, em enganos, por não terem conhecimento da palavra do Criador. É enganado todo aquele que não tem a leitura bíblica, todo aquele que não tem instrução bíblica. Ou vão negar ou não vão aceitar o Criador. Muitos são ateus, muitos são descrentes, né, incrédulos, não tem tempo para a Bíblia, não querem ter tempo para a Bíblia, porque estão mais voltados para aquilo que a carne deseja. Então são vários, inúmeros caminhos que mantêm essas pessoas desapercebidas e serão pegas de surpresa, como faz a própria palavra comparação aos tempos de Noé. E como eu acabei de ler, lamentarão com o retorno do filho, porque não estavam alicerçadas, estavam firmadas na rocha, não estavam integradas ao que ao que diz a palavra do Criador. A história bíblica que é aí confirmada na história da humanidade. Não estão integrados, então lamentarão, serão pegas de surpresa, mas você que está tendo acesso a esse conhecimento não será pego de surpresa. Por quê? Mas esse conhecimento, você, eu, todos nós precisamos ter, porque é com ele que vamos combater a mentira, na esperança de alcançar muitos que estão aí correndo para conquistar o reino. Se podemos contribuir, colaborar, é no conhecimento. Então esse apóstolo aqui, ele tem o governo do mundo ao seu poder. E o governo do mundo, ele interfere diretamente na vida das pessoas. Eles podem, e foi o Criador que permitiu que eles tivessem esse poder até certo tempo, estão com os reinos da terra. Foi dado, mas será retirado. Do mesmo modo que o Senhor nos criou com livre-arbítrio desde o Jardim do Éden, ele aconselhou o homem e a mulher a não comerem, ou seja, um modo simbólico, né? Mas não obterem do conhecimento do bem e do mal. E eles ficaram livres para decidir. O Criador já sabia que eles iam, que a carne, né, iriam fazê-los cair. Caíram, desobedeceram. Desobedecendo, foram expulsos. Tiveram que correr atrás da sua sobrevivência, mas o Criador suprindo tudo. O Criador no controle de tudo. O Criador já com plano de redenção. Isso é colocado no canal. Tudo que está sendo dito aqui, para você que está vendo pela primeira vez, aconselho que busque assistir os outros vídeos, porque sempre é uma continuidade. E eu estou falando hoje da questão do arrebatamento, porque a Bíblia, se você ler a Bíblia na íntegra, como eu li no vídeo anterior, que foi o capítulo de Mateus 24,
você vai ver que não existe essa coisa de arrebatamento antes da tribulação. Poderia ser se o Senhor retirasse só os eleitos. Se ele colhesse, como está falando lá, né? Dos 4 cantos da terra, recolher os eleitos. Mas está falando imediatamente depois daqueles dias, depois da grande tribulação. Então isso eu entendo que tanto os eleitos, tanto os demais que serão salvos, pela perseverança em conquistar o reino, veremos como estamos vendo coisas terríveis acontecendo na terra. Passamos aí por um momento crítico, difícil, mundial, na questão sanitária, e foi uma tribulação de longe ou de perto. Quem sofreu de perto, ainda pior. Então, é preciso ter uma sensibilidade para entender que inúmeras tribulações têm ocorrido no mundo. Ah, mas essa tribulação aqui é como nunca houve e jamais haverá. Sim, o mundo está caminhando e, como eu disse, eu creio que nós já estamos no início das dores. Porque já há um alinhamento. Ou você se enquadra nesse alinhamento, ou você sofrerá. O que é necessário que os cristãos tenham é conhecimento do andamento, naquilo que diz respeito a acabar com o poder do povo santo. A perseguição, para que você não professe a fé, para que a verdade não seja propagada, para que o número grande de visualização seja aquilo que não edifica. Pela ótica bíblica, são conhecimentos fúteis, rasos, que não edifica, mas contamina a tua mente, a mente daqueles que buscam conhecimento. Há pessoas hoje trabalhando onde as pessoas querem ir. O que eu quero ouvir, existe um lugar, então eu vou lá e vou ouvir o que eu quero. Existe isso. As pessoas, elas, pouquíssimas ou raras, para sair das suas casas, aqueles que professam a fé, quando eles estão indo, estou indo para a casa de Deus, vou para o culto, vou me reunir com os irmãos. Você não ouve as pessoas falar assim, eu vou para ouvir a palavra do Senhor, porque nós vamos meditar hoje e todos os dias vamos tirar para meditar na palavra do Senhor, para conhecer a palavra dele. Não, vamos nos reunir ao culto. Culto que é composto de várias questões que mais mantém o povo disperso do que de fato liberto. É uma crítica a respeito das religiões, mas é uma crítica longa, que vem de muito tempo. O que nós precisamos é ter sensibilidade. E essas críticas, eu faço essas críticas pelo conhecimento bíblico. A própria Bíblia é que faz essas exortações. Exorta-nos como viver e como não viver. E geralmente, os passos de como não viver é não se apostar da fé, é não sentar na mesa de escarnecedores, não se alinhar ao erro, para que você não tenha culpa de tamanho igual. Não viver uma superficialidade, uma vida de fé, como é que eu posso colocar? Superficial. É de fato se alinhar àquilo que vai te libertar, que é a renovação da mente, o conhecimento das palavras do Filho, tanto ele nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Percebam que nos livros dos profetas, o Senhor já dizia que por 2 ou 3 testemunhas, então era necessário ter testemunhas, aquilo que era feito ali pela direção do Criador. Então vem o Evangelho, 4 testemunhas. Claro que todos têm uma ótica, eles não se contradizem, mas é um modo diferenciado de interpretar o que ouviu
ou que viu, mas é tudo um sentido único. Então tá aí os 4 evangelhos, testemunhado a vida de Yeshua. E além de tantas pessoas que ouviram, testemunharam, propagaram. Depois dele ressuscitado, ele transforma a vida de Saulo, que era um perseguidor. Hoje poderia colocar ele como um agora me fugiu o nome, mas era um perseguidor feroz, fez um mal grande, né, para os cristãos. De Saulo, de perseguidor, se torna perseguido, porque o que foi dado a ele foi grandioso, e o Criador sabia que ele tinha essas qualificações e faria perfeitamente a vontade do Pai e fez. Então, aí vem os relatos do ministério que é dado pelo o dono da igreja, Yeshua, para que as pessoas tenham a sã doutrina. Entenda que a responsabilidade é voltada toda para o indivíduo. Daí, então, existe uma responsabilidade de ter um caminho de fé de acordo com o que foi dado ao apóstolo, a João, a Pedro, a Timóteo e ao apóstolo Paulo. Então, é preciso entender que o tempo que temos, o dia que se chama hoje, é único e que precisamos ter uma fé fortalecida. Como é que o povo que é liderado, como que esse povo vai ser liberto se ele não tiver o desejo da leitura? Onde que essa leitura bíblica vai levá-lo à compreensão de que para ser retirado dessa terra é preciso ter passado pela refinação, é preciso ter sido alvejado, refinado, como diz Daniel 12. Como diz Romanos 12, irmãos, rogo-lhes que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Precisa estar de acordo, com uma mente voltada para as coisas do céu, a palavra do Senhor. Então, como é que essa pessoa vai ser arrebatada se ela ainda está impura, se ela não foi purificada no modo de viver, se ela não foi revelada, transformada, liberta? Como é que ela vai ser arrebatada? Então, como que pode se propagar de modo tão fácil, porque as pessoas aceitam, né? E hoje eu estava ouvindo uma pessoa, não concordo com tudo que essa pessoa diz, mas tem uma fala que me chamou muita atenção. Ele estava falando a respeito do fim dos tempos, que isso é muito comum, as pessoas colocarem, falarem do fim dos tempos. Por que Jesus não veio ainda? E aí no entendimento dele, na interpretação dele, e ele dá até algumas falas na questão da hermenêutica, e ele coloca que se você ouvir alguém falando do fim, da vinda de Jesus, do mesmo modo como os discípulos falaram, na iminência de que se você está sofrendo, dando ali uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, para que a pessoa persevere. Se você está sofrendo, persevere nesse sofrimento e assim por diante. Aí ele coloca, se você ouvir essas pessoas, dá 10 reais para essa pessoa, dá uma cesta básica, essa pessoa está sofrendo. Ou seja, no entendimento dele, se a pessoa está propagando o fim dos tempos, até hoje, é porque essa pessoa está vivendo um sofrimento ou uma tribulação na vida. Então essa pessoa já acredita que tem que colocar essas palavras. E eu discordo totalmente. Por quê? E é por isso que é importante você ver o vídeo anterior, porque foi colocada aqui a questão do arrebatamento depois da grande tribulação, mas voltando para uma exortação de como que estamos.
Porque o que está em Mateus 24 está colocando a nossa geração. Ela se enquadra direitinho em Mateus 24. Eu não estou colocando aqui o fim como os apóstolos colocaram, mas estou colocando de acordo com o que está acontecendo na nossa geração. E o mais grave, que as pessoas estão acreditando no arrebatamento, onde elas não estão preparadas. Elas mais lamentarão do que serão arrebatadas, de acordo com a falta da instrução dos evangelhos. E isso se demonstra no modo de vida das pessoas, que é o testemunho de vida, como diz o Romanos 12. Se a pessoa não é um sacrifício santo diário ao Senhor, ela não vai dar um bom testemunho. Está cheio de escândalos no meio do povo do Senhor. Povo que congrega, povo que professa a fé, povo que sobe aos montes. Muitas das vezes não tem sabedoria como lidar com os conflitos internos, familiares. Não fala com as pessoas, não considera as pessoas, não respeita as pessoas. Como que essas pessoas vão ser retiradas da terra se estão como um sepulcro caiado? Cheio de imundícia dentro. O que é a imundícia? O que representa a imundícia? Por isso que é importante entender a palavra de modo espiritual. A imundícia são os rancores, é inveja, é sentimento, a dificuldade de liberar perdão, é a falta do amor ao próximo, de desejar o bem, sucesso, seja o que for para as pessoas, sem querer nada em troca. E precisa ser feita essa transformação interna, para que você esteja de pé diante do Filho para ser retirado. Como é que vai ser arrebatado desse jeito, se não foi transformado? E por que tem que ser transformado para ser salvo? Porque a Bíblia nos exorta a sermos santificados, a nos tornarmos nova criação no Filho. E não é uma coisa exterior, não é uma coisa superficial, é profunda. Aí dá para entender por que da misericórdia do Senhor. Por que Ele não retirou os eleitos e o povo? Porque esse povo ainda precisa ser transformado, precisa ser liberto. O Senhor é santo. O que Ele oferece depois dessa vida é muito puro, é precioso. Percebe? Quando Adão e Eva caíram, claro que eles se arrependeram, mas o Senhor não mantiveram dentro do paraíso, vou colocar aqui como paraíso, comendo das comidas, comendo de tudo que estava ali ao dispor deles. O Senhor disciplinou com amor, porque ele exorta quem Ele ama, né? Também eu já coloquei no canal essa questão.